Fala, família de viajantes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou dar para vocês 5 dicas imperdíveis para economizar na sua hospedagem. Então, se você é novo por aqui, se você é nova por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, temos e teremos muito mais. Aproveita e se inscreve aqui embaixo no botão vermelho, ative as notificações para não perder nada e bora lá! Bom, gente, eu acho que uma das coisas que eu sempre falo e eu sempre prezo muito antes de viajar é a questão de planejamento, principalmente planejamento financeiro. Então, hoje eu vim trazer para vocês 5 dicas essenciais e talvez no final eu dê uma dica extra. Então acompanha até o final do vídeo para vocês não perderem e economizarem um din-din na hora de escolher a sua hospedagem. Bom, a primeira dica é você definir se você tem uma data específica ou se você vai viajar quando der, quando achar um valor bacana. Eu sempre recomendo que você tenha mais ou menos uma data ou um período específico para que você possa se planejar melhor. Então, se você tem uma data específica, você faz esse planejamento mais antecipado. Então, normalmente, você fechando bem antes, você consegue aí um valor mais bacana, porque eles não estarão alterados já com os valores novos relacionados aquele período que talvez possa ser um pouco mais caro. Claro, existem locais que ficam mais baratos se você comprar na hora, mas eu prefiro não correr esse risco. Então, se você tem uma data específica, faça um planejamento por volta de 6, 7 meses ali antes da viagem. Se você não tem uma data específica, vá testando períodos, pesquise períodos que sejam mais baratos de repente para aquela região, tá bom? Segunda dica muito importante, simule bastante, simule valores. Para vocês terem uma ideia, eu já cheguei a pegar hospedagem com 50% de desconto por eu ter alterado a data para uma semana depois. Então, por exemplo, nos vlogs de Campos do Jordão, vou deixar linkado para vocês aqui nos cards. Aliás, eu acho que é desse lado, né? O que acontece? Eu fiquei em um chalezinho, né, numa hospedagem mais nas montanhas, e a diária em uma semana era de R$ 1.300. Então, 1.300 sexta, mais 1.300 sábado, mais 1.300 domingo. E eu adiei em uma semana a viagem, e o mesmo lugar estava por R$ 700 ao invés de 1.300. Eu sei que às vezes a gente quer ir na temporada ou porque a gente precisa por questão de trabalho, ou então porque, por exemplo, ir para Campos é bem mais bacana se você for no frio. Mas, às vezes, se você tiver essa pequena diferença de 10 dias, uma semana ou até 2 semanas ali daquele período, você consegue ainda pegar um clima bacana, mas também não pegar a altíssima temporada que fica extremamente cara. Então, simule bastante. E se eu for numa sexta? E se eu for numa segunda? E se eu voltar numa quarta ao invés de voltar numa sexta? Então, simule para que você consiga ver melhor, com mais precisão, a questão da hospedagem. Até porque, eu não sei vocês, mas eu não compro a passagem antes de ver a hospedagem, tá? Eu sempre vou comparando ali as duas, mas a hospedagem é a que determina, porque passagem a gente ainda consegue um desconto. Agora, chegar lá e não ter onde ficar, fica complicado. Então, simule um dia, simule outro dia, simule no mesmo dia, só que vários locais. Não tem problema, a ferramenta está lá, não custa nada você fazer isso. Terceira dica para vocês. Veja as opções, leia as descrições do local. Então, por exemplo, quando eu vou pesquisar, eu gosto realmente de ficar em casas. Então, eu uso muito o aplicativo do Airbnb. Mas, de repente... Nossa, hoje eu estou errando na fala, entendeu? Mas, de repente, para alguns tipos de viagem, eu não vejo necessidade, por exemplo, de um local oferecer café da manhã. Então, dependendo das opções que você escolhe, não ter o café da manhã, por exemplo, faz com que a sua hospedagem fique mais barata. Ou aquela hospedagem,
ou uma hospedagem similar. Vamos supor que você vá, por exemplo, para Campos e você não faz questão do uso da piscina. Veja um local que às vezes seja mais ou menos aquilo que você procura, que não tenha uma piscina, porque algumas opções acabam encarecendo os locais. Então, ter café da manhã, ter piscina, ter banheira, esse tipo de coisa encarece o local. Então, óbvio, tudo vai depender da sua viagem, tá? Se for, por exemplo, uma viagem que você só quer aproveitar o hotel, que você quer ficar lá o dia inteiro, que você quer descansar, que você não vá sair muito, é importante sim, ao meu ver, você ter bastante opções, como o café da manhã, como de repente até a pensão completa, como uma piscininha, como uma banheira, como um quarto ou uma casa mais aconchegante. Agora, se você for para grandes cidades, em que você vai bater pé no dia inteiro, não tem necessidade, porque é bem provável que você nem acabe usufruindo tanto. Então, no meu caso, eu pego casas, porque eu tenho um espaço grande, eu tenho como fazer a minha comida, porque normalmente eu vou para ficar batendo pé no dia inteiro. Então, eu não tenho necessidade, por exemplo, de ter uma piscina ou de ter um café da manhã. Mas é claro que eu já me hospedei em lugares com piscina, porque eu queria aproveitar que eu estava ali para descansar. Então, defina qual é o seu tipo de viagem, o que você coloca ali como primordial para você ter de aconchego, de acomodação, de luxo ou não na sua viagem, e aí você filtra por essas opções para você ter aí o que realmente se encaixa melhor. Porque muitas das vezes o que pode acontecer é que você vai acabar ficando num lugar que nem é de repente tão confortável, mas tem café da manhã, piscina, jacuzzi, e você poderia ir para um lugar que está bem melhor, que você tem uma cama melhor, um espaço melhor, que é bem mais limpinho, que é bem melhor localizado, mas você não tem um café da manhã. Então, o que para você compensa? Veja essas opções, pondere essas opções e vê o que para você compensa. Para mim, eu, Tamara, prefiro ficar num lugar, numa ótima localização, que é mais confortável do que ter o café da manhã. Até porque, no café da manhã você pode ir numa padaria, você pode comprar alguma coisa para fazer por lá. Então, ver essas opções, considerar essas opções é muito importante para você conseguir não necessariamente baixar o preço da sua hospedagem, mas se você vai pagar aquele preço, que você consiga uma hospedagem que seja melhor, seja mais bacana e cabível para aquilo que você considera de importante. Quarta dica, muito bacana e muito importante. Baixe o aplicativo do local que você vai pagar a sua hospedagem. Seja Booking, seja Airbnb, seja, enfim, hotéis.com, baixe o seu aplicativo. Eu utilizo o Airbnb normalmente, mas eu utilizo também bastante o Booking. Tem Decolar, tem outros aplicativos que a gente pode baixar para conseguir uma hospedagem. E por que eu falo isso? Primeiro, porque muitas promoções acontecem somente no aplicativo. Sim, gente, tem muitas promoções que acontecem somente no aplicativo, que você olha no site e não tá a mesma coisa. Segundo motivo, porque por lá alguns lugares têm preços especiais para quando você fecha a sua compra pelo aplicativo. Da mesma forma que acontece, por exemplo, cupons e códigos e questões de desconto com a Amaro, com a Americanas, que são lojas de compras de roupa, de utensílios, enfim. No caso de aplicativos de hospedagem, eles também têm promoções e eles também têm preços apenas variáveis e disponíveis pelo aplicativo. Da mesma forma que algumas condições especiais também acontecem somente para quem fecha no aplicativo. Então, não custa nada. Salva aí os passinhos do seu celular para baixar esses aplicativos e aproveitar. É mais fácil também de você ir acompanhando, ele salva alguns casos da sua busca. Então, baixa o aplicativo e fique de olho que realmente tem valores que compensam muito mais do que você ficar acessando pelo site. Quinta dica: veja a flexibilidade de cancelamento e parcelamento. Principalmente agora, neste momento que a gente está vivendo, muitos lugares que não parcelavam passaram a parcelar e muitas condições de não cancelamento começaram a fazer parte. Como assim? Então, lugares que não cancelavam, por exemplo, começaram a ter essa flexibilidade devido ao momento que a gente está vivendo na pandemia. Então, eles começaram assim a aceitar cancelamento de até uma semana antes. Isso ajuda bastante, mas fiquem de olho, por quê?
Por um lado é positivo, porque existe atualmente essa maior flexibilidade, mas por outro lado, quando você for fechar, tenha certeza de que você consegue garantir que você vai estar lá. Muitos lugares eles não reembolsam. Por exemplo, eu já fiquei em lugares no Airbnb que se você cancelar em qualquer momento, não é só uma semana antes ou no dia, em qualquer momento, a partir do momento que você fechou a compra e você quiser cancelar, eles só te reembolsam a taxa de limpeza. Então, por exemplo, paguei R$1.000 na hospedagem e eles só vão te reembolsar uns 100, R$150 da taxa de limpeza. Por quê? Porque eles não vão precisar ter uma pessoa para limpar o seu local. Então, fiquem de olho nisso para vocês não perderem dinheiro. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, se você for ficar em algum lugar, fica de olho nisso. Dá uma lidinha nas políticas, dá uma lidinha nos parcelamentos, porque sim, isso pode acontecer e aí vai ser bem complicado. Eu já passei por uma situação assim e graças a Deus o dono do Airbnb conseguiu remanejar a data pra mim. Eu não queria cancelar, eu só queria trocar a data, porque sim, tem lugares que não permitem nem que você troque a data, então fiquem de olho nisso. Alguns lugares disponibilizam também que você pague um pouco a mais para caso você queira ter essa flexibilidade de alteração ou cancelamento. Então fica de olho para você ter certeza de que você não vai perder dinheiro e se você for pagar a mais por questão de flexibilidade, vê se aquilo realmente é necessário, tá bom? Então fiquem de olho. Muita coisa mudou, principalmente do ano passado para cá, então fiquem de olho nisso para vocês não perderem dinheiro. E a minha dica extra para você que ficou até aqui o final. Se você ficou, coloca aqui embaixo #fiquei e dá o seu like, né? Não esquece de dar seu like que é muito importante. A minha dica extra é leia os comentários e as avaliações. Nós sabemos que tem muita gente que coloca comentário desnecessário, apesar das plataformas fazerem um filtro aí, né, desses comentários, tem muito comentário que não tem nada a ver, tem comentário de gente que, sei lá, faz por maldade. Mas os comentários que estão lá só estão disponíveis dentro dos aplicativos para as pessoas que já se hospedaram. Diferente, por exemplo, do Google Maps, que as pessoas vão lá e qualquer um pode colocar um comentário, nos aplicativos e nos sites de hospedagem, então Airbnb, Booking, Decolar, enfim, Hotels.com, como eu já mencionei, somente pessoas que de fato se hospedaram, que concluíram a hospedagem, não só reservaram, elas concluíram a hospedagem, colocam os comentários lá. Então isso já dá uma filtrada. E aí você olha tanto os comentários positivos, pra você ver, né? Tipo, nossa, realmente, tem 3 pessoas falando da limpeza, 5 pessoas falando sobre a facilidade de auto-check-in. E leia também, classifique os comentários com as piores notas, pra você ver se existe uma frequência de repente não ter alguns utensílios, ou de não conseguir fazer o check-in, ou de repente ser muito barulhento. Eu, por exemplo, ia ficar num lugar na Cidade do México, que era maravilhoso, lugar perfeito. E aí quando eu fui ler os comentários, tinham várias pessoas falando que as paredes são muito finas e que lá, tudo que acontecia no apartamento vizinho, você conseguia ouvir. Então, os barulhos aconteciam com muita frequência. Então, por mais que o lugar seja limpo, que o host seja muito bacana, que o café da manhã seja excelente, isso é uma coisa que te incomoda? Pra mim, me incomodaria porque eu ia dormir à noite e eu ia estar cansada, eu queria um sono de qualidade. Mas tem gente que de repente tem um sono pesado, ou tem gente que não vai ficar no local o dia inteiro, que não se importa. Mas é importante você saber pra você já ir preparado, porque isso, um host, né, a pessoa que tá alugando pra você, nunca vai te falar que lá é barulhento, que lá as paredes são finas, ou que de repente não tem certos utensílios que deveriam ter. Mas nos comentários eles vão colocar. Então dá uma filtrada, porque realmente tem umas pessoas que fazem por maldade. Mas se você ler, você consegue pelo menos ver quantas pessoas falaram sobre isso. Nossa, realmente, tem várias pessoas falando sobre isso. Isso me incomoda, isso não me incomoda. É uma dica bacana, uma dica extra aí pra vocês não gastarem seus dinheirinhos, chegar lá e acabar se decepcionando com o local porque faltou alguma informação. É importante também vocês verem as indicações de informação que poderiam estar lá, porque tem também nos comentários. Então é isso que eu queria mostrar pra vocês, que eu queria dar de dicas pra vocês. Se vocês têm alguma dica extra de como vocês fazem pra economizar, de como vocês fazem pra se hospedar de uma forma melhor, comenta aqui embaixo que eu vou amar saber. Um super beijo e até o próximo vídeo.